Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre a idoneidade moral do candidato para inscrição como advogado. Já vimos aqui no site Direito em Tela que um dos requisitos necessários para a inscrição como advogado é a idoneidade moral na forma do artigo 8º, inciso 6º do Estatuto da OAB. Vamos ver nesta aula que o Estatuto da OAB estabelece uma presunção absoluta de idoneidade moral para o exercício da advocacia, para o candidato que já foi condenado por crime infamante, e que esta presunção de idoneidade somente será afastada se o candidato provar que obteve a reabilitação judicial. O artigo 8º, parágrafo 4º do Estatuto da OAB dispõe da seguinte redação: não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante, salvo reabilitação judicial. Podemos então entender por crime infamante todo aquele crime que atinge a moral, a honra, a respeitabilidade ou a boa fama do autor do delito. Alguns exemplos de crimes infamantes: crime de estelionato, crime de corrupção passiva, crime de falsidade ideológica, crime de falsificação de documentos públicos. Olhe bem, se o candidato à inscrição como advogado na OAB for condenado a qualquer um desses crimes, na verdade ele praticou um crime infamante. Vamos prestar atenção o que dispõe o parágrafo 4º do artigo 8º na sua parte final, quando diz: não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante, salvo reabilitação judicial. Sobre a reabilitação judicial, o artigo 93 do Código Penal dispõe que a reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre seu processo e condenação. Podemos verificar também que a reabilitação judicial suspende alguns efeitos da condenação, principalmente o sigilo sobre o processo e a condenação. E isso possibilita assegurar ao reabilitado uma ficha limpa, como recompensa para sua conduta após a condenação. Portanto, se o candidato à inscrição como advogado já tiver sido condenado por sentença com trânsito em julgado, pela prática de qualquer crime infamante, para o deferimento da sua inscrição, o candidato deverá provar que obteve a reabilitação judicial. Concluindo a nossa aula de hoje, não atende ao requisito de idoneidade moral o candidato que tiver sido condenado por crime infamante, salvo reabilitação judicial. Se você gostou dessa aula, inscreva-se em nosso canal, curta, comente e compartilhe os nossos vídeos.